fim da nossa série e sobrou uma série para mim, né, gente? Toda vez que nós estamos terminando uma série, eu gosto muito de meditar sobre aquilo que Jesus veio falando conosco ao decorrer desses dias, sabe? E a gente tem que fazer uma reflexão e saber de fato a mensagem central de uma maneira geral. Porque cada igreja em si, ela tem uma mensagem específica. Cada igreja, Jesus falou de uma maneira peculiar, sabe? Com cada uma. E depois você que perdeu algum, por favor, volte lá no YouTube e assista, porque é importante. Só que de uma maneira geral eu comecei a refletir e a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração foi que as palavras dessa carta são palavras do próprio Cristo. Sabe, essa carta foi escrita pelo próprio Jesus. Diferente das epístolas que Paulo escreveu, que ele mesmo endereçava as igrejas, ele mesmo falava: eu, apóstolo Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo, envio para vocês, irmãos que estão em Tessalônica, por exemplo. Essas cartas foram escritas pelo próprio Jesus. João ali, ele estava apenas de punho emprestado. Sabe, existia ali uma narrativa, existia ali uma segunda pessoa que estava ditando aquilo que era para João escrever. Tanto que existe a diferença como as cartas começam. As cartas de Apocalipse, elas começam assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: assim diz aquele que é o Amém. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na palma das suas mãos. Assim diz o Santo e Verdadeiro. Ou seja, Jesus está se apresentando e falando: sou eu que estou escrevendo essas cartas. Sabe, e o que nós falamos muito ao decorrer desses dias foi: se Jesus enviasse uma carta para nós, se Jesus mandasse uma carta para a CMD, o que estaria escrito nessa carta? E a gente pode até ficar refletindo: nossa, o que será que Jesus ia escrever? Mas Jesus falou assim no meu coração, que tudo o que ele achou necessário que a igreja soubesse, ele colocou nessas 7 cartas. Sabe, não tem nada diferente, nada que a gente poderia acrescentar, porque Jesus é perfeito. E são 7 cartas. E se você não sabe, 7 na Bíblia significa o número da perfeição. Então tudo aquilo que Jesus julgou que era importante para a igreja saber, ele escreveu nessas cartas. Então se você tem dúvida: nossa, Jesus, como nós precisamos ser como igreja, o que o Senhor quer tratar conosco, é só ler essas 7 cartas. Com certeza vai estar lá, sabe? Então Jesus escreve essas cartas porque ele queria preparar a sua igreja para o que estava por vir. Sabe, antes de João receber toda a revelação de Apocalipse, porque João estava lá na ilha de Patmos, e ele ia ser revelado para ele, ia ser descortinado para ele tudo aquilo que haveria de acontecer no futuro. Só que antes de Jesus começar a revelar toda a glória que haveria de vir, ele falou assim: não, primeiro você vai escrever as 7 igrejas. Porque primeiro, o desejo do meu coração é que a minha noiva, que a minha igreja esteja preparada para esses acontecimentos. Sabe, então Jesus estava equipando a sua igreja. E por mais que essas cartas sejam de um teor um pouco duro, um pouco pesado, sabe, de correção, a gente precisa entender que eram cartas de amor. Sabe, Jesus não demonstrou o amor dele apenas na cruz do Calvário pela igreja. Em cada carta a gente pode ver o amor de Jesus sendo derramado. Porque assim como a gente vai ler, ele disciplina e repreende a quem ele ama. Então nós precisamos amar a correção de Jesus. Sabe, nós precisamos amar a disciplina de Jesus. Porque ele faz isso com zelo. Porque ele tem afeto por nós. Porque ele tem o desejo de estar conosco. Mas se nós não estivermos prontos, como, sabe? Como isso vai acontecer? Então eu queria que a gente abrisse a Bíblia agora em Apocalipse. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Então o desejo de Jesus é que a sua noiva, a sua igreja, ela chegue ao arrependimento. Toda a carta, Jesus vai fazer essa convocação para se arrepender. Sabe, eu não sei vocês, mas eu ficava muito curiosa, porque quando terminava a carta, eu ficava imaginando como que aquela igreja recebeu aquela carta. Sabe, porque o contexto, o texto não termina dizendo como que eles leram aquela carta em público, por exemplo. Sabe?
Imagina hoje se a gente pega a carta que foi escrita para Laodiceia e ela é enviada para nós. E aí a gente começa a ler essa carta aqui. E aí eu queria saber qual seria a reação de vocês. Será que vocês teriam pressa em se arrepender? Quando Jesus falou assim que tem vontade de vomitar aquela igreja. Será que a gente ficaria desesperado? Não, Jesus, não é possível que a gente está causando ânsia de vômito em você. Não, Jesus, não, isso não, é inadmissível. Será que a gente se apressaria em se arrepender ou será que a gente ia ficar ofendido com Jesus? Sabe, será que a gente ia ficar, nossa, Jesus, tudo bem, assim, a gente tem muita coisa que melhorar, mas daí vomitar, gente, foi um pouco pesado. A gente está bem chateado com o Senhor. Sabe, como será que seria a nossa postura em relação àquilo que Jesus tem nos advertido? Sabe, a gente tem que parar de ter que pisar em ovos, às vezes, para se alinhar. E a gente fala muito sobre isso, porque a gente ainda tem que pisar em ovos para se alinhar. Porque, gente, eu prefiro ser criticada hoje. Eu prefiro que vocês me alinhem hoje do que lá na frente, do que no último dia. Então a correção ela é um amor, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler então. Em Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, que vocês não são frio e nem quente. Quem dera se vocês fossem frio ou quente. Assim, porque vocês são morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois vocês dizem: eu estou rico e abastado, e não preciso de mais nada. E nem sabes tu que vocês são infelizes, sim, miseráveis, pobres, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Então, o que está acontecendo aqui? Essa carta é uma carta pesada, como eu já disse, que é enviada à igreja de Laodiceia. E se hoje a gente pudesse dar um título para a igreja de Laodiceia, eu chamaria ela de a igreja egocêntrica. Sabe, a gente poderia chamar ela de a igreja que se achava autossuficiente. A igreja que achava que era melhor do que todos. Sabe, porque aquela igreja, ela era uma igreja que não tinha problemas doutrinários. Sabe, ela era uma igreja ok na doutrina, a doutrina é boa. Aquela igreja era uma igreja que conhecia a palavra de Deus. Ela era uma igreja que a estrutura era muito boa, era tudo muito confortável. Sabe, as famílias estavam em paz, estavam bem. Elas não tinham problema, por exemplo, com a cultura de Balaão que estava entrando na outra igreja. Elas não tinham, por exemplo, o problema do espírito da Jezabel que entrava na igreja. Então ela estava se sentindo, cara, eu sou ótimo. Eu sou bem, tá tudo certo comigo. Então ela olhava ao redor dela na Ásia Menor e via os problemas das outras igrejas e elas achavam que elas estavam bem. E o problema disso é que essa igreja me lembra muito a igreja dos últimos dias. Porque na igreja dos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Sabe? Então essa igreja era uma igreja que ela era amante de si mesma. Tipo assim, eu me amo. A gente é demais. Sabe? A gente é tão atual. Sabe, a gente está na mídia. Vamos lá, alguém. Sabe, a gente tem conhecimento das escrituras. A gente é uma igreja jovem, a gente está formando famílias na igreja. Olha que bênção. Então aquela igreja, ela se achava autossuficiente. E agora eu queria perguntar, será que nós hoje não estamos no mesmo estado que a igreja de Laodiceia? Será que quando nós olhamos para nós mesmos, a gente não está sendo presunçoso? E desculpa a palavra, gente, mas será que a gente está sendo arrogante? Será que a gente olha para as igrejas ao nosso redor e a gente se acha melhor do que elas? Sabe, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver aonde que isso cabe para nós. Amantes de si mesmos, eles achavam que eles eram um fim em si mesmo. E não é à toa que o primeiro versículo, Jesus se apresenta para eles da maneira que eles precisavam ouvir. Assim diz o Amém. Assim diz a testemunha fiel, assim diz o princípio de tudo.
Ou seja, Jesus está falando assim, ó, eu sou o começo, o meio e o fim da igreja. Eu sou o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Não é sobre vocês, é sobre mim. Então Jesus já coloca a igreja de Laodiceia no lugar onde deve estar. Sabe? Sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada. Deus me livre de ser uma igreja independente de Deus. E a Laodiceia era assim. Ela era uma igreja que não queria, achava que não dependia mais de Jesus. E que dirá das outras pessoas? Eles se achavam autossuficientes neles mesmos. E eles confiavam muito no poder aquisitivo que eles tinham também. Quer ver? Vamos ler lá de novo no versículo 17. Pois vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. O que eles estavam falando? Que eles tinham muitas riquezas, e de fato eles eram uma igreja muito rica, muito bem financeiramente. Então eles estavam dizendo assim, ó, a gente é muito rico e abastado, então a gente não precisa de mais nada. Abastado significa a gente tem fartura, a gente não tem necessidade de nada. Então eles estavam se colocando no lugar de muita riqueza, de muita suficiência. E agora eu quero dar um pouquinho de contexto histórico para vocês que eu não fiz no começo. Por que eles eram tão ricos assim? Por que eles tinham um poder aquisitivo tão grande? Ó, a igreja de Laodiceia, antes de se chamar Laodiceia, ela se chamava Dióscuri. E essa região, ela ia ser invadida pelo imperador romano. E o imperador ele ia destruir aquela cidade. Só que quando ele foi para aquela cidade com a esposa dele, ela chegou lá e ela gostou muito daquela cidade porque lá existiam águas termais, como se fosse uma Caldas Novas da vida. Então ela achou muito legal aquela cidade, ela se encantou por aquelas águas e ela falou, não vamos destruir essa cidade não, deixa ela aí. Ele falou, beleza, eu não vou destruir essa cidade, mas em troca disso eu quero mudar o nome dessa cidade. E ela vai se chamar Laodiceia, em homenagem a você, minha bela e formosa esposa. Ela se chamava Laodice. Nome bonito, né, gente? Então, por causa disso, aquela cidade passou a se chamar Laodiceia. E aí, aquele imperador, ele fez daquela cidade uma cidade muito importante. Por exemplo, ele fundou ali bancos, que fez com que aquela cidade ela crescesse muito financeiramente. Então, ela era uma rota comercial, onde existiam muitos mercadores, muita compra e venda naquela cidade. Então, ela era muito rica por conta disso. Ali também tinha uma fábrica têxtil. É têxtil que fala, gente? Têxtil. Era uma fábrica onde aquele povo, eles produziam os próprios tecidos que eles iam usar. Eles produziam a própria roupa. Era uma espécie de uma lã negra. Vocês estão aqui, gente? Então eles produziam aquela roupa e aquela roupa era muito chique pra época. Era muito fina, sabe? Era como se fosse Paris. Aquela região ela era um centro de moda. Então eles tinham muita riqueza, muito poder aquisitivo também por causa dessa fabricação de roupas que eles tinham. E por último, eles tinham também, ali em Laodiceia, uma escola medicinal oftalmológica. Legal, né? E era a mais importante do mundo naquela época, gente. Eles eram muito conhecidos por isso. Porque o que eles descobriram? Que o sal que tinha nas águas, eles eram curativos para os olhos. Então eles descobriram um colírio para curar a cegueira das pessoas, o problema que as pessoas tinham nos olhos. Então pensa comigo, aquela igreja se achava a última bolacha do pacote, porque eles eram o famoso rico, inteligente e bonito. Entendeu? Tá vendo? Quando a gente não está em Deus, o que a gente quer? A gente quer alguém rico, inteligente e bonito. Eles eram ricos, eles eram inteligentes, porque eles eram uma escola medicinal, eles descobriram as coisas e tal. E eles ainda andavam no pano, entendeu? Eles andavam bem vestidos. Então eles eram... O ego deles era o quê? Super inflamado. Só que acontece que a igreja começou a gostar disso. E a igreja começou a se enquadrar nisso. Nossa, a minha cidade ela é rica, então nós somos ricos. Nós somos bem vestidos, nós somos legais. Só que aquela região ela tinha um problema. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aquela região ela tinha um problema. Ela ficava localizada num vale. Ela ficava localizada num vale entre a cidade de Colossos e entre a cidade de Hierápolis.
fria, água gelada. E a cidade de Hierápolis, a água que eles tinham lá era uma água quente, era uma água bem quente mesmo. E aí, de acordo com que a água ia descendo e atravessando as montanhas e passando ali pelos aquedutos, a água chegava ali em Laodiceia morna. Então aí estava o problema de Laodiceia. Eles não tinham água fria para poder refrescar ou saciar a sede das pessoas que iam lá. Vocês já tomaram água morna, gente? Eu já experimentei, por curiosidade. Vocês já? Gente, Jesus foi completamente intencional, porque ele literalmente dá vontade de vomitar, dá ânsia. Então o que acontece? Aquela água ela não era boa para se tomar e ao mesmo tempo também ela não era quente, não era uma água terapêutica. Sabe, quando as pessoas querem descansar e relaxar, elas não querem aquele banho quente. Ou então, para fazer um chá, por exemplo, a gente vai fazer um chá, você está lá com dor de estômago, e aí você vai tomar um chá, você faz o quê? Você ferve a água, né? A gente ferve a água, a gente coloca as ervas lá e a gente toma um chá quente. Porque a água quente, ela também tem um princípio curativo, vocês entendem isso? Só que a água lá de Laodiceia era morna, então ela não era um refresco, mas ela também não era curativo. E aí Jesus fala assim, o problema de vocês é justamente esse. Eu tenho contra vocês que vocês não são nem quente e nem frio. E por isso, você, igreja de Laodiceia, vocês deixaram de ser o meu prazer. E aí é que tá, porque durante a minha vida toda, eu interpretava esse texto da seguinte maneira, como se fosse dois extremos, sabe? Vê se vai fazer sentido para vocês. O extremo é, nossa, nós precisamos ser uma igreja quente, que queima por Jesus, que é muito intenso, que é muito devoto. E a igreja, e ser frio seria ser quase um ateu, tipo, não creio, não quero Jesus. O ruim era ficar em cima do muro. Quem aí pensava isso? Não estou sozinha não, né, gente? Eles achavam, eu achava que a gente precisava se decidir em estar na igreja fervendo e amando muito Jesus, ou então sair de vez. Só que não, a palavra fala completamente o contrário, não tem nada a ver com isso. Jesus fala assim que tanto as águas quentes quanto as águas frias, elas eram boas e elas davam prazer. E aí qual que é o problema da igreja morna? Que vocês deixaram de ser o meu prazer, vocês perderam a essência. Sabe, o problema é que a água que chegava lá, ela não tinha essência, ela era uma água toda misturada. Então o que Jesus estava falando para a igreja? Vocês perderam a essência, porque a essência da igreja é ser um prazer para o Senhor. Sabe, nós não cantamos para o teu prazer, para a tua vontade, que nós existimos, porque tu és digno, Jesus. A essência da igreja é ser o prazer de Jesus. A essência da igreja é dar o deleite para Jesus, é dar descanso e alegria para o Senhor. E aquela igreja, ela não estava mais dando prazer para Jesus, pelo contrário, ela estava entojando Jesus. Sabe, vocês conseguem imaginar Jesus entojado? Sabe? Eu queria que vocês imaginassem agora, se essa carta fosse pra gente, sabe? Como será que nós ficaríamos ao ler que Jesus estava com ânsia de vômito de nós? E aí eu queria pegar um gancho na história da mulher samaritana. Eu queria que a gente imaginasse hoje se Jesus sentasse com a gente à beira do nosso poço. Sabe, se Jesus sentasse hoje conosco e pedisse de beber para nós. De verdade, gente, imagina comigo se Jesus sentasse ali na porta da CMD hoje e falasse assim, ó, me deem de beber. Será que a gente poderia dar de beber para o Senhor tranquilamente, porque as nossas águas iriam dar refrigério para a alma dele? Ou será que nós ia ficar assim, não, Jesus, acho melhor você não beber das nossas águas, porque elas estão bem mornas. Sabe aí, quando Jesus me levou a esse texto da mulher samaritana, e eu fiquei pensando, gente, que tipo de água eu daria para Jesus hoje? Sabe, porque Jesus ele foi intencional, gente, ele tratou aquilo que a maneira como eles iam entender. Então, se Jesus pedisse água para você hoje, que tipo de água, igreja CMD, você ofereceria ao Senhor? E aí eu comecei a falar com Jesus e eu falava, Senhor, mas em que situação eu poderia te mostrar que as minhas águas são boas? Sabe, em que ocasião
poderia mostrar para você que a gente está fornecendo águas que refrigeram a alma ou águas que curam. E aí Jesus me levou a passagem que eu achei que não teria nada a ver, mas em Mateus, eu queria que vocês abrissem comigo. Mateus 25, a gente vai ler a partir do versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e foram me visitar. Preso, e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, mas quando foi que nós tivemos com fome e nós te demos de comer? Quando foi que você estava com sede e nós te demos de beber? E quando você estava forasteiro e nós te hospedamos? Ou que você estava nu e nós te vestimos? Versículo 40. O rei respondeu: Em verdade vos digo que sempre que vocês fizerem a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês o fazem. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês não me hospedaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu achava-me enfermo e preso e vocês não foram me ver. E eles lhe perguntaram: Mas Senhor, quando? Quando que nós tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e nós não te assistimos? Então ele responderá: Em verdade vos digo que sempre que vocês deixarem de fazer a um dos mais pequeninos, a mim vocês deixam de fazer. Meus amigos, uma igreja morta é uma igreja que deixou de afetar a sociedade e está sendo afetada por ela. Sabe, Jesus aqui está dando a direção para a igreja. A gente tem essa direção hoje porque Jesus está falando: aquele que dá de beber para um pequenino, aquele que dá de beber para aquele que é menor do que vocês, aquele que está sedento por águas vivas, aquele que dá de beber está fazendo por mim mesmo. Aquele que veste, aquele que está nu, aquele que visita o enfermo. Uma igreja que se move em direção aos necessitados, aos famintos. Esses fazem a mim mesmo. E se vocês não fazem isso, vocês deixam de fazer a mim mesmo. E aí Jesus me disse: sabe quando a mulher samaritana de fato me deu de beber a água? Quando ela saiu correndo em direção à cidade dela e evangelizou aquele povo. E deu roupas para aquele povo vestir. Quando ela deu a água, porque a palavra diz que de nós fluiriam águas vivas. Quando aquela mulher, ela deu refrigério para os sedentos. Sabe, quando ela levou cura para aqueles que estavam necessitados de Deus. A sede de Jesus, a questão que Jesus estava pedindo ali para ela: você tem água para me dar? Jesus estava falando: quão disposta você está de cuidar daqueles que são pequeninos. Sabe, será que a gente tem conseguido mostrar para Jesus que nós não somos uma água morna? Mas será que nós temos cuidado dos pequeninos do Senhor? Sabe, gente, do que adianta? De verdade, Jesus ali não estava... aquela igreja ela não teve nenhum elogio, porque não adiantava nada. De verdade, não adiantava nada se o louvor deles era legal. Se eles cantavam as músicas mais atuais possíveis. Sabe, para Jesus não estava importando se eles tinham uma biblioteca na igreja. E se eles conheciam muito de Bíblia e a doutrina estava impecável. Sabe, se vocês não fizerem a um desses meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Exatamente. Jesus não está preocupado com a nossa aparência, gente. De verdade. Jesus não está preocupado com o quão na mídia nós estamos. O problema é que quando nós fazemos aos pequeninos, parece que aquilo não é nem como rentável para nós, sabe? Porque aquilo não gera nenhum status. Sabe, vocês conseguem entender isso? E misericórdia, gente. Misericórdia
nós temos essa igreja? Será que se Jesus enviasse uma carta para nós hoje e essa carta fosse a carta de Laodiceia, será que nós estaríamos esperando uma carta de Jesus tipo assim, a gente vai ter alguma coisa que melhorar assim, porque todo mundo tem, né? Mas eu acho que Jesus vai falar que a gente é top. Gente, de verdade, será que a gente estaria com essa expectativa? Sinceramente, eu acho que a gente ia estar com essa expectativa. Vamos ser sinceros com a gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente ia estar com uma expectativa assim, nossa, todas as igrejas estão recebendo carta de Jesus e Jesus está, maiando eles. Agora a gente vai receber uma carta legal. E a gente está, bem na fita. E aí, simplesmente, a carta que a CMD receberia, porque a gente tem que entrar no texto. A gente vai sair hoje. Então, a carta que a gente receberia simplesmente era a única carta que não recebeu nenhum elogio. A carta mais dura. Mas glória a Deus, porque Jesus, ele não faz rodeios, ele é direto. E ele ensina, e ele repreende, e ele nos alinha enquanto há tempo. Graças a Deus por isso. E por isso que Jesus fala no começo do texto também que ele é a testemunha fiel. Porque aquela igreja, gente, era a única igreja que não havia nenhum mártir. Todas as outras igrejas, alguém já tinha morrido pela causa do evangelho, mas aquela igreja não. Eles não estavam nem um pouco dispostos a morrer pela causa do evangelho. Eles nem estavam dispostos a ser um sacrifício vivo diariamente, que dirá morrer pelo evangelho. Porque testemunho na Bíblia significa também mártir. Então Jesus estava falando assim, eu sou testemunha fiel, vocês nem isso vocês têm. E vocês se acham a última bolacha do pacote. Sabe, gente, essa palavra veio muito de confronto comigo. De verdade. Só que o desejo de Deus, ele amava tanto a igreja de Laodiceia, sabe? Ele amava eles, parece que não, né? Mas ele amava. Ele falou assim, eu quero tanto que vocês cheguem ao arrependimento, eu quero tanto que vocês deem a volta e recomecem, sabe? Comecem de novo. E aí Jesus vai e fala, eu tenho 3 bons conselhos para dar para vocês. Quantos aqui queriam receber um conselho de Jesus? Nossa, quantas vezes eu falo, ai Jesus, nessa situação, se o Senhor me der esse conselho. E aí é isso que Jesus está fazendo com aquela igreja. Jesus está dando 3 bons conselhos, diretamente da boca dele. Vamos ler? Voltem a Apocalipse 3. Versículo 17 de novo. Então eles diziam, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Vamos parar aí, vamos ver um pouco, gente. Então Jesus dá ali um bom conselho. O primeiro bom conselho que Jesus dá para aquele povo é, vocês se acham muito ricos, só que na verdade vocês são miseráveis. Na verdade, vocês são muito pobres. Vocês acham que vocês são muito ricos, mas na verdade vocês não têm nada. Então, sabe o primeiro conselho que eu dou para vocês? Comprem de mim ouro. Comprem de mim ouro refinado pelo fogo. O que Jesus está falando? Que quando o ouro ele é refinado pelo fogo, ele passa por um processo onde é tirado dele toda a corrosão. Tipo, todos os metais, todas as misturas. Então, aquele ouro ele fica puro. Então Jesus está falando assim, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro puro, ouro que a traça e a ferrugem não corroem. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro para a vida eterna, que vocês se enriqueçam para a eternidade, não para as coisas desse mundo. Sabe, e aí o mais interessante é que Jesus usa mais uma vez uma figura de linguagem que eles entendem. Jesus fala assim, comprem de mim, porque de mercadoria vocês entendem bem. Vocês compram e vendem demais, então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então eu aconselho que vocês comprem. E aí Jesus fala, comprem, sabe por quê? Porque a salvação deles não custou nada, mas o reino ia custar tudo. Então Jesus fala assim, comprem de mim ouro que é refinado pelo fogo, porque isso vai custar a renúncia de vocês. Isso vai custar vocês saírem de um lugar onde vocês são o centro e me colocar de fato no centro. Isso vai fazer com que o ego de vocês vá lá no chão. Então eu preciso que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo. E o segundo bom conselho que Jesus
vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Ou seja, aquele povo que se considerava o centro da moda, que se vestia muito bem, que andava muito bem, agora Jesus fala para ele: eu aconselho que vocês comprem de mim vestes brancas, para que naquele grande dia vocês sejam reconhecidos por estar vestidos com a minha roupa. Sabe, porque na verdade vocês acham que vocês estão muito bem vestidos, mas vocês estão nus diante de mim. Pobre, cego e nu. Essa era a situação daquela igreja. Essa é a situação que muitas das vezes a gente pode estar. Achando que a gente se veste legal. A gente nem usa terno. Só que na verdade, diante de Deus, nós estamos nus. Então Jesus fala: compre de mim vestiduras brancas, a fim de que vocês possam estar sem mancha, sem maco. E a fim de que vocês também tenham a quem vestir. Porque vocês lembram da passagem de Mateus? Estive nu e não me vestiram? Nós precisamos ter vestes para vestir o nosso próximo. E o último bom conselho que Jesus dá, e a gente já está caminhando para o final. Aconselho que de mim vocês comprem um colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês vejam. Ou seja, vocês, inteligentes como vocês são, capacitadíssimos de desenvolver um colírio, Só que vocês têm um colírio para melhorar a cegueira das pessoas, mas vocês estão cegos espiritualmente. Sabe? Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Sabe? Vocês acham que sabem muito, mas na verdade vocês não estão sabendo nada, vocês estão entendendo nada do Evangelho. E aí o último bom conselho de Jesus é o conselho que vocês comprem um colírio espiritual para vocês ungirem os seus olhos, a fim de que a trave dos seus olhos caiam e vocês vejam, porque vocês estão cegos espiritualmente. Sabe, eu não quero estar cego espiritualmente, gente. De verdade, Jesus, ele fala para aquele povo adquirir aquele colírio, porque ele quer dar direção para aquela igreja novamente. Sabe, ele quer dar direção dele mesmo. Porque ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então ele quer que aquela igreja parasse de andar com as suas próprias pernas, com a força do seu braço. Ele fala assim: eu quero que vocês vejam e eu quero que vocês caminhem segundo o padrão do meu coração. Porque tudo é por mim, pra mim, tudo volta pra mim. Tudo é dele, gente, não é nada sobre nós. Vamos terminar de ler esse texto. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a todos a quem eu amo. Sejam, pois, zelosos e arrependam-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Gente, eu não vou tentar maquiar mais esse texto, sabe? Eu não vou tentar acrescentar nada, porque Jesus, ele foi direto para aquela igreja, sabe? Jesus não fez rodeios, Jesus foi direto.